A prisão de engenheiro Domingos Simões Pereira não ficou por Bissau. Nas horas seguintes, choveram reações de todos os lados, de organizações de direitos humanos africanas, de partidos políticos europeus, do próprio Parlamento Europeu e da mais antiga Liga de Direitos Humanos da Guiné-Bissau. Vou mostrar-vos uma a uma, com a fonte sempre identificada, porque cada uma traz um ângulo diferente sobre o mesmo assunto. Comecemos pela Africa Jom Center, uma organização senegalesa de direitos humanos fundada por Aliou Tine, uma das vozes mais respeitadas do continente nesta área. Num comunicado assinado pelo próprio Aliou, a Africa Jom Center expressa sérias preocupações face àquilo que descreve como atentados intoleráveis aos direitos fundamentais do engenheiro Domingos Simões Pereira. E há aqui um detalhe neste comunicado que considero particularmente revelador. A organização recorda os esforços intensos e, nas suas próprias palavras, altamente louváveis desenvolvidos pelo general Biram Diop, na altura ministro das Forças Armadas do Senegal, para conseguir a libertação do engenheiro Domingos Simões Pereira, quando este ainda se encontrava em residência vigiada. Ou seja, existiu, segundo esta organização, uma diplomacia regional ativa a trabalhar pela sua libertação. E a prisão desta sexta-feira, com a sua transferência para a segunda esquadra da Polícia de Bissau, vem, segundo a Africa Jom Center, quebrar essa dinâmica de apaziguamento e constitui um fator maior de instabilidade, suscetível de criar tensões de grande amplitude e de comprometer definitivamente uma transição democrática apaziguada. A Africa Jom Center vai mais longe e aponta diretamente para aquilo que chama de manipulação preocupante do aparelho judiciário. Segundo o comunicado, o recurso a um tribunal militar para julgar um alto responsável civil, antigo chefe do governo e atual presidente da Assembleia Nacional Popular, viola as regras do processo equitativo. E mais grave ainda, segundo esta organização, foi a substituição de magistrados militares íntegros que se recusavam a violar a lei por juízes civis nomeados por medida dentro desta jurisdição militar, precisamente para ordenar esta encarceração. A Africa Jom Center classifica isto como uma violação flagrante do princípio da independência da justiça. Reparem como este relato bate certo com aquilo que já vos mostrei noutro vídeo sobre a denúncia dos advogados de Domingos Simões Pereira a respeito da renúncia forçada do juiz Simão Bacalé. Perante este processo, a Africa Jom Center exige a libertação imediata de Domingos Simões Pereira, considerando a sua detenção puramente arbitrária e ilegal. Convida com insistência os chefes de Estado designados pela Cimeira da CEDEAO para conduzir a mediação a retomarem imediatamente o seu papel e facilitar o diálogo. E apela às comunidades, ou seja, às autoridades da transição, para que cessem a instrumentalização das instituições judiciais para fins políticos. Passemos agora a uma reação com origem em Portugal. O Partido Comunista Português, o PCP, publicou um comunicado condenando veementemente a detenção de Domingos Simões Pereira e instando a sua imediata libertação e ao fim da perseguição política e do rol de arbitrariedade e ilegalidades que lhe são movidas. Segundo este comunicado, o PCP considera que o governo português deve desenvolver as medidas adequadas com vista à salvaguarda da vida e da integridade pessoal de Domingos Simões Pereira e à sua total libertação. O partido insta novamente ao estabelecimento da ordem constitucional democrática na Guiné-Bissau e ao respeito pela legítima vontade do povo guinense expressa nas eleições legislativas e presidenciais realizadas a 23 de novembro do ano passado. E recorda que, através do golpe de Estado de 2000,
e 25, um autoproclamado alto comando militar colocou em causa a ordem constitucional da República, impedindo o anúncio dos resultados eleitorais e tendo, entre outras ações violentas e ilegais, segundo as palavras do próprio comunicado, sequestrado e imposto medidas coercivas à liberdade do engenheiro Domingos Simões Pereira. A terceira reação que quero trazer-vos tem uma natureza diferente. Não é uma condenação, é um sinal institucional. Segundo uma reportagem do Capital News, publicada também a 10 de julho de 2026, a situação na Guiné-Bissau volta a estar na agenda do Parlamento Europeu na próxima semana. De acordo com uma fonte diplomática contactada pelo Capital News, a Subcomissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu vai realizar na quarta-feira de manhã uma audição dedicada especialmente ao país. Este encontro faz parte da sessão da subcomissão prevista para a próxima semana e deverá centrar-se na avaliação do contexto político e dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Ainda segundo a mesma fonte citada pelo Capital News, este debate foi incluído na pauta depois de contactos recentes com parceiros europeus e com representantes da sociedade civil guineense. Vale lembrar que esta subcomissão é o órgão do Parlamento Europeu responsável por acompanhar a situação dos direitos humanos em países terceiros e por emitir recomendações ao próprio Parlamento e ao Serviço Europeu para a Ação Externa. E assim chegamos por fim à reação mais detalhada do ponto de vista jurídico. Estamos a falar do comunicado da Liga Guinense dos Direitos Humanos. A Liga publicou um comunicado com o título A Liga denuncia a instrumentalização da justiça e exige a libertação imediata e incondicional do DSP. Esse foi o título do comunicado que agora vamos desenvolver. Segundo este comunicado, a Liga tomou conhecimento com profunda tristeza do despacho proferido por um juiz desembargador da jurisdição comum, nomeado para exercer funções de juiz de instrução criminal no Tribunal Militar, através do qual foi decretada no dia 10 de julho de 2026 a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira. Na avaliação da Liga, este processo constitui uma afronta à Constituição e à lei, comprometendo princípios fundamentais como a legalidade, a independência dos tribunais, a imparcialidade da justiça, o princípio do juiz natural e o direito a um processo justo. E a Liga sublinha um ponto técnico muito preciso. O ordenamento jurídico guinense não confere ao Conselho Superior da Magistratura Judicial competência para nomear juízes da jurisdição comum para exercer funções na justiça militar. A Liga considera particularmente grave aquilo que descreve como o alegado afastamento compulsivo dos juízes e promotores da justiça militar que, ao recusarem submeter-se a orientações incompatíveis com a Constituição, a lei e a sua independência funcional, foram simplesmente substituídos por magistrados e juízes especificamente designados para assumir a condução do processo. O que, segundo a Liga, configura uma clara e grave violação da independência judicial, do princípio do juiz natural e da proibição de tribunais de exceção. E há uma frase neste comunicado que resume de forma muito clara o argumento central da Liga. Num Estado de direito democrático, nenhum cidadão pode ser julgado por magistrados escolhidos em função da sua identidade, da natureza política do processo ou do resultado pretendido. A composição dos tribunais deve resultar exclusivamente da Constituição, da lei e de regras objetivas de competência. A nomeação ou substituição de magistrados para influenciar o desfecho de um processo constitui para a Liga uma afronta direta à independência judicial e compromete a confiança dos cidadãos na administração da justiça. A Liga considera ainda que algo que classifica como profundamente paradoxal,
Que um cidadão seja acusado da alegada prática do crime de tentativa de golpe de Estado perante instituições cuja própria legitimidade decorre de um golpe de Estado. E remata com um princípio muito claro. O combate a crimes contra a ordem constitucional jamais poderá ser feito através da violação da própria ordem constitucional. Perante a extrema gravidade da situação, a Liga delibera 7 pontos que incluem, entre outros, exigir a libertação imediata e incondicional de Domingos Simões Pereira, denunciar e condenar com a maior firmeza aquilo que classifica como perseguição política através da instrumentalização da justiça, exigir a imediata reposição da legalidade constitucional na composição dos órgãos jurisdicionais envolvidos neste processo e exigir a cessação imediata de toda e qualquer forma de politização e instrumentalização da justiça. A Liga apela ainda às autoridades nacionais para que restabeleçam, sem demora, a legalidade constitucional e insta a comunidade internacional, as Nações Unidas, a CEDEAO, a União Africana, a CPLP, a União Europeia e os parceiros da Guiné-Bissau a acompanhar atentamente esta situação. Se pararmos para olhar para estas 4 reações em conjunto, o retrato que emerge é de um caso que já não pertence apenas à Guiné-Bissau. Temos uma organização de direitos humanos senegalesa a falar de uma diplomacia regional quebrada. Temos um partido político português a pedir ação ao seu próprio governo. Temos o Parlamento Europeu a agendar formalmente um debate sobre o país. E temos a mais antiga Liga de Direitos Humanos guineense a apontar com uma precisão quase cirúrgica as irregularidades jurídicas de todo este processo. 4 vozes diferentes, 4 origens diferentes, mas todas a convergir praticamente no mesmo ponto. Deixem nos comentários o que pensam sobre estas reações. Deixem o vosso like e inscrevam-se no canal, porque vamos continuar a trazer-vos sempre com a fonte identificada cada novo desenvolvimento deste processo. Um abraço.